Amém. Boa noite, Impacto Jovem. Glória a Deus. Tem 3 pessoas animadas aí, mas é suficiente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma noite. E é sempre bom, né, a gente estar aqui pregando. E não só pregando, mas ouvindo também, participando. Fico muito feliz. Acho que tem alguém aqui que não me conhece. Primeira, segunda vez que está me vendo. Ah, tá. Prazer, meu nome é Joffre, tá? Sou casado com a Nayara. Meu CPF é o 703. Chave Pix 6499644. Mas brincadeira, gente. Abra comigo aí, antes que a luz acabe, né? Salmo 42, 1. Livro de Salmos, versículo 42. Salmo 42, versículo 1. Nós vamos falar essa noite sobre a presença de Deus, esse é o tema. E o título que eu quero propor essa noite para a gente é Desejo Ardente. Quantos desejam ardentemente pela presença de Deus? Amém. Então diz assim: como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Algumas versões vão dizer como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Se você pode fechar os seus olhos neste momento, quero fazer mais uma oração com você. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença, na tua casa, mais essa noite, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para ouvir a tua voz, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, para desfrutar da tua presença, Senhor, para desfrutar, ó Deus, da tua palavra, do teu espírito, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, que os nossos corações possam ser totalmente cheios da tua presença, Pai, como nós já temos desfrutado desse momento de adoração, de louvor, como nós já podemos sentir a tua presença neste lugar, Senhor, não só neste lugar, mas desde que nós acordamos, em todos os momentos desse dia, Pai, em tudo que nós fizemos, Senhor, no nosso trabalho, em casa, nos serviços de casa, na rua, em qualquer lugar, meu Pai, desse dia, Pai, assim como a tua presença esteve conosco, nós pedimos que o Senhor esteja conosco essa noite, falando aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, eu quero falar um pouco sobre esse desejo ardente. O que é esse desejo ardente? O que esse texto tem a ver com o que eu quero falar essa noite? Não sei se você sabe, mas nós somos uma igreja que clamamos por avivamento. Nós somos uma igreja que temos uma oração do avivamento. Olha só, eu particularmente, assim, toda minha vida, né, toda a indústria vital, isso nunca tinha acontecido. Que era uma igreja ter uma oração, pelo menos não tinha participado. Alguém que já tinha participado de alguma igreja que tinha uma oração específica sobre avivamento? Não, né? Então, nós somos esse povo, somos essa igreja que clama por avivamento. Só que o que a gente observa quando nós nos colocamos diante disso, é que não existe avivamento sem a presença do Espírito Santo. Logo, não existe avivamento sem o desejo pela presença do Espírito Santo. Eu não sei se você já leu o livro do pastor Luciano Subirá, ou você já ouviu alguma pregação falando sobre isso, principalmente aquele livro Até que Nada Mais Importe, ou ele pregando sobre esse livro, que ele vai dizer que o que inspirou ele a escrever esse livro foi um momento ali onde ele estava num ativismo muito grande, pregando na igreja, jejuando, orando e tal, e tal, e tal. Só que aquilo se tornou nada mais, nada menos do que um cumprimento de tabela. Eu venho aqui na igreja toda semana, eu oro todo dia, ali uns 15 minutos, eu dou uma palavra, eu sou convidado para pregar, eu prego, eu jejuo e tal, e tal, e tal. Só que ele se vê no momento onde o Espírito Santo confronta ele, e ele até fala assim, não, mas eu estou fazendo tudo isso, né? Estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou pregando e tal. Ele fala, tudo bem, mas eu não quero que você faça isso somente. Eu quero que você queira fazer isso.
Eu não quero que você esteja na minha presença somente. Eu quero que você deseje estar na minha presença. Existe uma diferença muito grande. A gente está aqui essa noite, nesse ambiente, e levantar as mãos, adorar e tal. E existe a diferença da gente querer estar neste lugar. Não só neste lugar, mas no nosso lugar de oração, no nosso quarto, na nossa casa. Existe uma diferença muito grande em eu abrir a Bíblia e cumprir tabela, né, começar aquele plano ali de leitura no início do ano. Começamos, falhamos um pouco, eu e a Nara ali, mas a gente está firme, não desistimos. Já são mais de 120 dias lendo a Bíblia todos os dias. Mas existe uma grande diferença da gente fazer isso por fazer e da gente querer fazer isso. Porque parece que quando a gente lê a Bíblia, a gente se sente alimentado, e é isso que acontece na prática. Às vezes bate aquela preguiça, fala, nossa, mas de repente 15 minutos você leu ali 3 capítulos e você se sente alimentado, porque esse é o poder da palavra. Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque o desejo de Deus, gente, é estar conosco. O desejo do nosso Deus é estar com o seu povo. Quando Deus cria o ser humano, Ele criou o ser humano, Ele fez tudo isso que existe, colocou o ser humano, o homem na criação, não foi porque ele estava se sentindo solitário e ele precisava fazer isso. Ele precisava de alguém para conversar, de alguém para amar. Não, pelo contrário. Esse amor de Deus entre a figura de Pai, Filho e Espírito Santo era tão grande que esse amor transborda na criação. Então hoje, se nós estamos aqui, é porque nós somos objeto desse amor. Então, porque Deus amou tanto Ele mesmo, o Pai amando o Filho amando o Pai, e esse amor ele transborda no que nós vemos hoje, que é a criação. Então Deus cria todas as coisas, não porque Ele estava solitário, mas porque Ele decidiu em si mesmo criar o ser humano, transbordar esse amor, e Ele escolheu eu e você para ser o objeto desse amor, amém? Só que isso já devia bastar. Você concorda comigo que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, criar eu e você para fazer de nós o objeto desse amor já seria suficiente? A gente nem precisaria ficar falando disso se a gente tivesse essa consciência. Porque como pode um Deus tão grande, um Deus eterno, me amar, um ser imperfeito, falho, cheio de defeitos e que muitas vezes até quer se afastar dele? Mas Deus, Ele cria o ser humano para isso, para ser objeto desse amor. Só que nós vemos, logo no início da Bíblia, que o ser humano, ele se afasta, ele desobedece, ele fere princípios, ele erra. Porque qual que era o plano original de Deus? Era ter esse relacionamento íntimo e pessoal, assim como Ele tinha lá com Adão, com Eva. O que acontecia? Todos os dias, Deus descia para estar com eles. Todos os dias, né? Na viração do dia, tem até uma canção, né, do José Júnior que fala assim: eu não preciso mais esperar a viração do dia para te encontrar. Porque é isso, nós não precisamos mais esperar o dia virar para a gente encontrar Deus. Qualquer momento a gente consegue fazer isso, graças ao plano e ao sacrifício de Jesus. Só que o ser humano errou, ele pecou, ele falhou. E ele se afasta de Deus, e o primeiro sinal da queda do homem, o que é? É se esconder de Deus. Agora pensa, a criação, o objeto desse amor incondicional, a primeira coisa que faz quando fere um princípio é se esconder desse amor, se esconder dessa presença. E quando Deus pergunta para Adão aonde ele estava, nós já sabemos, já ouvimos isso diversas vezes. Deus já sabia onde Adão estava, mas ele queria ouvir de Adão qual que era o posicionamento dele. Deus pergunta: Adão, aonde você está? E o que Adão responde? O que Adão responde, gente? Eu ouvi a tua voz e tive... E tá, mas essa não foi a pergunta é aonde você está. Mas o tempo vai passando, a humanidade vai se desenvolvendo e nós vemos Deus diversas vezes na história criando maneiras de se relacionar com o ser humano. Porque se dependesse de nós, gente, se dependesse do ser humano para estar com Deus, esquece
esquece, a gente faria qualquer outra coisa menos estar com Deus. Se não partisse de Deus o desejo de estar conosco, não iria partir da gente estar com Deus, porque todo esse desejo que a gente sente, tudo que a gente tem vontade em relação às coisas espirituais, primeiro parte de Deus, e a partir disso é onde nós respondemos a esse chamado, a essa proposta. Então você vai observar que muitas pessoas, e até mesmo você já pode ter sentido isso, um vazio dentro do seu coração, um vazio dentro da sua alma. E isso nada mais é do que a sua alma clamando pela presença e pela intimidade com o seu Criador. Esse vazio, Eclesiastes vai dizer que é resultado de Deus ter colocado a eternidade no coração do ser humano. Então Deus, Ele colocou em nós o anseio pela eternidade. Logo, se nós não temos contato com aquilo que é eterno, nós vamos nos sentir vazios. E é por isso que a gente vive numa geração de pessoas vazias, que buscam todos os momentos, toda hora, querer preencher esse vazio. Buscam vir na igreja, buscam ouvir alguém, um podcast, alguma coisa, só que não preenche, a pessoa começa a ir em festa, começa a fazer um monte de coisa, atrair vícios, tomar um monte de decisão errada, achando que vai preencher esse vazio, quando não vai. E quando Deus, Ele nos cria, Ele cria o ser humano, e o ser humano ele cai, Deus começa a manifestar esse desejo de estar com o seu povo, de estar conosco. A gente vê isso, como eu já disse, na criação e no Jardim do Éden, o próprio Deus criando tudo. Nós vemos isso na comunicação direta com Deus, você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis 6, Gênesis 12, desde a queda, na verdade, mas acho que a gente consegue entender um pouco mais essa dinâmica. Em Noé, em Abraão, homens que foram chamados diretamente por Deus, e a gente fica se perguntando, poxa, mas como que foi isso, né? Tipo, Deus falou ali, e a pessoa já se moveu e já fez acontecer, Abraão já saiu da terra dele, já foi para uma terra, e depois só foi ouvir Deus de novo lá na frente. Mas Deus, em todos os momentos da história, Ele estava buscando uma comunicação direta com homens e com mulheres que tivessem um posicionamento. Nós vemos Deus se manifestando na sarça. Quando Moisés, ele vai subir ao monte, ele vê aquela sarça ardente, ele ouve a voz de Deus, e ele tem esse encontro com a presença de Deus. Nós vemos outra manifestação de Deus com Elias, colocando aquele sinal da nuvem. Nós vemos Deus falando com Elias através de uma brisa suave, ou seja, Deus nunca para de falar com o seu povo. E quando a gente caminha um pouco mais, e já falando do sacrifício de Jesus, quando Jesus vem, quando Ele rasga o véu, o convite de Jesus, qual que é a primeira pregação que Jesus faz? Qual que é o primeiro convite dele? É um convite ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O convite de Deus ao arrependimento já demonstra que o desejo de Deus também é estar conosco ainda hoje. Quando Deus chama alguém ao arrependimento, quando Deus atrai alguém para a sua presença, para que essa pessoa possa se arrepender, pedir perdão de seus pecados e estar com Ele, não é porque simplesmente Deus quer fazer isso, sim, porque Ele quer, mas é o desejo de Deus que a gente faça isso. A gente não se arrepende porque a gente viu que era errado e a gente ficou triste e, nossa, agora eu preciso pedir perdão para Deus. Não, isso é fruto já do desejo de Deus em estar conosco. O chamado ao arrependimento é a vontade de Deus. Jesus, ele vai demonstrar esse desejo lá em Lucas 22, 15 e 16, quando ele fala para os seus discípulos, fala, olha, eu desejei ansiosamente estar com vocês, ceiar com vocês, porque Jesus, ele sabia que já ia morrer, ele sabia que não ia ter mais outra oportunidade de ceiar, de participar da Páscoa com os seus discípulos, e depois ele fala, antes que o reino do céu se cumpra, ou seja, só vai acontecer isso novamente quando o reino de Deus vier, quando isso se cumprir. Jesus só vai ter esse momento novamente com os seus discípulos e conosco, com a igreja, quando o reino do céu se cumprir. Mas por que eu estou falando isso tudo, gente?
nada mais, nada menos para te dizer que existe um desejo de Deus por isso. Qual é esse desejo? Estar com Ele. Estar com Ele. Se relacionar com Ele. Ter intimidade com Ele. Estar perto dEle. E além disso tudo, existe uma promessa dessa presença eterna de Deus sobre nós. Mateus 28:20, o próprio Jesus fala ali para os seus discípulos: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Agora, Deus deseja ardentemente estar conosco. Deus deseja ardentemente estar com você. Mas a minha pergunta para você essa noite é: tá, acredito que você entendeu isso e sabe muito bem disso. Mas qual que é o tamanho do seu desejo em estar com Ele? Qual é o desejo ardente que você tem no seu coração? Porque algum desejo você vai ter. O ser humano foi criado para ser objeto, para ser um adorador a um objeto, a algo. O ser humano foi criado para ser esse adorador. Se você não adora a Deus, você adora alguma outra coisa. Se você não deseja ardentemente estar com Deus, você deseja ardentemente estar com qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, olhando para isso, para esse cenário, nós vemos que o desejo de Deus, esse desejo ardente que arde no coração de Deus, é estar conosco. E a minha pergunta para você é: qual é o desejo ardente que você tem no seu coração? Será que você tem esse desejo em estar com Deus da mesma forma em que às vezes a gente deseja fazer tantas outras coisas? Qual que é o nosso tamanho, gente, do nosso desejo por Deus? Porque nós sabemos, nós somos um povo que espera por avivamento, que busca o avivamento, pelo menos era para ser, pelo menos é isso que o pastor tem buscado. Quantos estavam aqui domingo pela manhã, domingo passado? Certo, pouquíssimas pessoas. Mas o que o pastor, não sei se ele fez isso à noite, eu acredito que não, mas de manhã ele praticamente detalhou qual que é o plano que a gente vai começar a buscar para viver esse avivamento, o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. E o que a gente observa nisso, nesse cenário atual aqui de nós? Nós vemos o nosso pastor, já de idade, já um homem que não tem mais tanta força para conseguir colocar tudo isso em prática. Ele precisa que a juventude da igreja esteja engajada com essa visão, com essa missão. Quando nós olhamos para os grandes avivamentos que aconteceram na história, principalmente se a gente for pegar os mais recentes, País de Gales, o avivamento da Rua Azusa, da Escócia, nós vamos ver que grande parte dessa força que movia o avivamento partia de uma juventude. Eram jovens que se reuniam para buscar a presença de Deus e eles eram inflamados por essa presença de tal forma que a glória de Deus, não só a glória onipresente, mas a glória manifesta de Deus começava de fato a tomar conta de todo o ambiente. Porque nós sabemos que existe a presença de Deus, Ele está aqui, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Mas, além disso, nós queremos e nós desejamos a presença manifesta de Deus. E quando nós olhamos para esses avivamentos, você pode pegar agora, recentemente, 2021, 22, que teve aquele avivamento lá em Asbury, nos Estados Unidos, uma reunião de jovens na capela de uma universidade. Começaram a orar, começaram a louvar e de repente aquilo foi acontecendo, durando horas, durando dias, durando semanas, e as pessoas começaram a ir para aquele lugar. Foi apenas uma faísca depois de tantos anos que nós vimos falar sobre avivamento, algo acontecendo nos dias de hoje. Agora, será que se depender de nós como juventude, esse avivamento vai vir sobre o estado de Goiás?
Será que se depender do desejo do nosso coração, Deus vir sobre este lugar, sobre esta casa, sobre a nossa cidade, derramar a sua glória? Será que, se isso dependesse de nós, esse desejo ardente da presença de Deus, para que isso pudesse acontecer, será que isso aconteceria? Todo avivamento acontece, primeiramente, por plena graça do Espírito Santo. Segundo, por um desejo ardente pela presença do Espírito Santo. Deus já está aqui, prontinho para fazer. Ele já está com as mãos aqui, A gente ouviu agora recentemente na conferência ousadamente. Mais uma vez Deus reforçando as suas promessas sobre este lugar. Deus está aqui, Deus está perto. A nuvem de Deus está aqui, a nuvem de glória está aqui sobre este teto. Está pertinho. Mas como que Deus vai vir, sendo que não há um desejo ardente no nosso coração? Como que Deus vai fazer se a gente não estiver interessado nesse maior e mais duradouro avivamento? E não se engane, se Deus não fizer aqui, Ele faz em outro lugar, Ele derrama a sua presença, a sua glória sobre um povo mais sedento, sobre um povo mais faminto, não tem dessa. Mas já falei isso diversas vezes, não sei você, mas eu desejo ver isso com os meus próprios olhos. Eu desejo ardentemente fazer parte disso. Por quê, gente? Porque uma cidade, um povo, o lugar onde a presença de Deus vem, e vem de maneira plena, é um lugar que é completamente transformado. É um lugar que é completamente inundado pela glória de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente 3 pontos sobre esse desejo ardente. Então, abre novamente o Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A primeira coisa é ter um desejo ardente por Deus. A gente ouve falar tanto da corça, né? A gente até canta, tinha uma canção um pouco mais antiga do Fernandinho que falava, né? Assim como a corça anseia por águas, o mesmo texto ali. E às vezes a gente não sabe a profundidade disso, mas a corça, assim como os outros animais, assim como o ser humano, ele precisa de água. Ele precisa de água para manter o seu corpo funcionando adequadamente. E existe um ponto na corça que é quando ela fica muito tempo sem beber água, a sua pele começa a ressecar e rachar, causando feridas e dores. Essas feridas, por sua vez, podem exalar um odor que atrai predadores como onças, jacarés e cobras. Além disso, a corça é um animal ativo e que precisa de bastante água para manter seu desempenho físico. Sua busca por água é uma questão de sobrevivência, e ela usa seu olfato apurado para localizar as fontes de águas mais próximas, correndo e saltando para alcançá-las. Resumindo, a água para a corça, para o cervo, não é uma questão somente de manter o seu corpo em funcionamento, é uma questão de sobrevivência. Em outras palavras, o desejo ardente que nós temos que ter por Deus não é uma questão de se manter vivo até Ele vir nos buscar, não, é uma questão de sobrevivência. Desejar ardentemente por Deus, assim como a corça anseia pelas águas, deve ser o motivo que move o nosso coração. A corça, ela deseja pelas águas, porque se ela permanecer do jeito que ela está, sem ter esse contato com as águas, ela vai morrer. E às vezes Deus está falando para alguém: meu filho, vem para perto de mim, senão você vai morrer. Você está se enfraquecendo, você está longe de todo mundo, você está longe da minha presença, você está longe dessas águas, seu coração já começou a abrir feridas, as suas feridas já estão exalando, todo mundo já está sentindo, menos você.
E Deus está dizendo, vem para a minha presença. Em outras palavras, é como se Deus estivesse chamando a corça, dizendo, mergulha nessas águas. Então essa é a imagem que a gente tem que ter. O salmista, quando ele escreve isso, gente, imagina o desejo ardente que estava no seu coração em escrever que como aquele servo anseia pelas águas, ele anseia por Deus. Ele era um pastor de ovelhas, Davi. Muitos ali, muitos salmos que foram escritos, foram salmos escritos observando as situações que aconteciam no dia a dia. Salomão, quando escrevia, ele escrevia de coisas que ele observava no dia a dia. Agora imagina só, o salmista ali, no deserto, observando, e ele vê a corça todos os dias indo, saltando, saltitando, descendo as águas. E ele começa a observar aquilo, não tinha National Geographic nem Discovery Channel, então ele tinha que ficar olhando ali. E ele começa a observar que vinha o predador, ele entrava na água, se limpava, saía aquele mau cheiro, e ele começava a observar e dizendo, rapaz, isso se parece com um desejo, com um anseio que eu tenho dentro do meu coração. Essa corça, quando eu vejo ela vindo para essas águas, até parece com o desejo que eu tenho no meu coração pela presença de Deus. Ele vai escrever isso. Então a imagem, essa imagem desse servo, dessa corça sedento por água, de forma desesperadamente, deve servir, gente, para ilustrar o nosso desespero, a nossa alma ansiando pela presença de Deus. Depois, no seguinte versículo, ele continua dizendo ainda, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E ele novamente enfatiza esse desejo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Será que a nossa alma tem sede de Deus, gente? Será que nós hoje temos esse desejo ardente pela presença de Deus? Eu sei que às vezes no dia a dia, a gente acaba se envolvendo com as coisas do trabalho, com as responsabilidades. Normal, isso acontece. Mas nós precisamos entender e ter dentro do nosso coração de que nada disso pode ser maior do que o desejo por estar na presença de Deus. E quando eu falo isso, o desejo por estar na presença de Deus, eu não estou falando necessariamente de estar na igreja, estar aqui. Isso é só um detalhe, é só algo a mais. Mas às vezes você está ocupado no trabalho, mas é o seu coração, a sua mente desejando a presença de Deus. Colocar uma música lá, se você pode, enquanto trabalha, e ficar alimentando o teu espírito nisso. É estar em um momento onde você não pode talvez orar, nem abrir a Bíblia para ler, mas o seu espírito você começar a orar em línguas, buscar a presença de Deus. Porque não existe, gente, esse derramar da presença de Deus, não existe esse avivamento sem que haja esse desejo ardente do nosso coração. Vamos lá para o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Primeira coisa que nós falamos foi desejo ardente por Deus. E a segunda coisa é desejo ardente pela casa de Deus. E agora sim eu quero falar sobre esse desejo. Uma coisa pedi ao Senhor. Imagina só, Davi, ele já era rei. Davi, ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir mais territórios, ele podia pedir mais poder, ele poderia pedir mais sabedoria.
Ele poderia pedir qualquer outra coisa. Você, imagina se Deus aparece para você e fala, me peça uma única coisa. Qual que seria a sua resposta? Para Davi, a única coisa que interessava não era o quanto de dinheiro, de riqueza, de ouro, de prata, de mantimentos que o reino tinha, não era a quantidade de soldados, não era a quantidade de territórios, não era nada disso. A única coisa que importava para ele era essa única coisa. Se eu tivesse que pedir uma única coisa para Deus, era para habitar, era para morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Esse contexto não é o contexto de igreja que a gente tem hoje, onde a gente pode vir todo dia se a gente quiser, não. O povo ia um dia, durante um ano, na casa de Deus, no tabernáculo, para sacrificar, para oferecer ofertas a Deus. Um dia em um ano inteiro. E talvez alguém fale assim, nossa, glória a Deus, né? Ir na igreja só um dia no ano, pensa que trem bom. Só que esse homem disse, se eu tivesse um desejo, era estar na casa de Deus, era literalmente morar na casa de Deus, todos os dias da minha vida. Pelo simples motivo de, ele sabia que era na casa de Deus, aonde a presença dele se manifestava de forma poderosa. Um desejo específico, estar intensamente e permanecer na casa de Deus. E mais do que isso, contemplar a bondade do Senhor, contemplar a beleza do Senhor. Algo que falta muito e muito nos nossos dias é contemplar, gente, a bondade do Senhor. Tem um trecho lá em Crônicas, eu não vou lembrar exatamente qual que é o versículo, até mandei para os meninos no grupo um dia, assim que a gente leu. É uma passagem onde vai dizer que eles estavam ali sacrificando, organizando o templo para oferecer sacrifícios, para que Deus pudesse vir. E simplesmente pelo fato de cantarem sobre a bondade de Deus, a glória de Deus veio sobre o templo, encheu todo mundo ali que ninguém conseguia ficar de pé. Contemplar a bondade de Deus. A gente fica muito ligado nas telas, no celular, no computador, no ativismo, e a gente não para contemplar a beleza de Deus, a bondade de Deus. Se a gente contemplasse, nem que seja 5 minutos por dia, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós seríamos pessoas com muito menos problemas, e nós seríamos pessoas muito mais gratas a Deus. Você pode ter certeza disso. Os seus problemas, se você parasse para contemplar a bondade de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida, você teria muito menos preocupação. Com certeza você seria uma pessoa muito menos ansiosa do que você. Agora, não só isso, não só desejar estar na presença de Deus, a última linha diz, e buscar orientação no seu templo. Hoje é muito fácil a gente buscar orientação em qualquer outro lugar. A gente vai no Google, a gente vai no ChatGPT, a gente vai nos amigos, a gente vai nos professores, e o último lugar parece que a gente vem para buscar orientação é na casa de Deus. Isso quando a gente busca orientação, porque na maioria das vezes a gente acha que já sabe de tudo, então não precisa de ninguém dando palpite na nossa vida. Só que um rei, gente, olha a profundidade disso. Um rei, tendo todos os seus conselheiros à sua disposição, os homens mais sábios daquele tempo, os homens mais sábios do mundo estavam ali com ele. E ele diz que ainda se o desejo dele era estar na casa de Deus, recebendo orientação no seu tempo. Porque é Deus quem deve dizer para nós, pare,
ou vá em frente, escolha isso e não aquilo. É Deus que deve nos orientar. E um próximo versículo, ainda para reforçar esse desejo ardente da casa de Deus, é o Salmo 84, versículo 12. Salmo 84, 2. A minha alma anela, anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Olha só, gente. Desejo ardente, anseio profundo pela presença de Deus. Na versão Almeida Corrigida e Fiel vai dizer: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. É um desejo tão grande do salmista, mas tão grande que não se contenta só na alma e no coração. Isso parece que sai e agora reflete até no corpo. O próprio corpo desfalece pela presença de Deus. O próprio corpo se sente fraco, a própria carne clama pela presença de Deus. O quanto que nós temos clamado pela presença de Deus, gente. Qual que é o tamanho do nosso desejo pela presença de Deus? O salmista está aqui praticamente a ponto de morrer desejando a presença de Deus. E ele não tinha esse acesso que a gente tem livre. Ele estava dizendo: eu estou morrendo se Deus não vier, se a presença de Deus não vier. Entenda uma coisa, esses homens, essas mulheres que nós vemos da Bíblia, daria tudo para trocar de lugar comigo e contigo, sabendo que hoje nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Fácil, 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 fácil. Chega em Moisés, lá no céu, e fala assim: Moisés, você sabia que eu tinha Deus morando dentro de mim, habitando dentro de mim? Ele falava: mentira, cara. Eu tinha que subir um monte, não pagava nada por isso. E você está aí, tendo Deus morando contigo. Mas assim, pelo menos você passava ali com Deus o que eu passava no monte, né? Uns 40 dias assim, tranquilo, né? O que você iria responder? Tá, mas pelo menos assim, 3 dias no monte igual eu passava com Deus, você passava, né? O que você iria responder? A gente é muito falho, nós somos muito falhos. Nós pecamos, nós erramos. Não são nas grandes coisas, não são em coisas absurdas, são nas pequenas coisas. E eu tenho certeza que se essas pessoas tivessem oportunidade de trocar de lugar com a gente, eles trocariam na hora. Trocariam de lugar na hora, sabendo que eles teriam a possibilidade de ter o próprio Deus habitando dentro deles. Agora a última coisa para a gente terminar, Salmo 130, versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Em outra versão diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Você já imaginou? Acredito que ninguém aqui talvez tenha trabalhado de guarda, de vigia durante uma noite. Mas aqui o salmista faz esse paralelo. Um guarda, quando ele vai pegar o seu turno à noite, você acha que qual que é a primeira coisa que ele quer quando ele chega ali naquele lugar? Que amanhã chegue e que ele vá embora. Ele quer que não aconteça nada, não venha nenhum ladrão, não venha ninguém para dar tiro, para machucar, para assaltar, para fazer qualquer outra coisa. Ele só quer que amanhã chegue logo para ele ir embora, ser liberado do seu turno.
Esse versículo, ele expressa essa profunda e intensa expectativa da intervenção divina. Porque o salmista está falando, assim como um guarda, ele anseia pelo romper da manhã, pelo sol vir e ele poder ir embora. Nós precisamos desejar por essa intervenção divina. Quando um guarda, quando um vigilante, vigia, ele acaba o seu turno, qual que é a sensação que ele tem? De alívio, de paz. Graças a Deus por mais um dia que eu vou embora e nada aconteceu. Esse mesmo alívio deve ser o nosso coração clamando para que Deus venha de encontro a nós. Essa tensão, ela tem que ser o nosso coração desejando Deus. Deus, eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te ver. E quando Deus vem, nós recebemos esse alívio, essa paz. Agora, mais do que esse desejo, mais do que esse anseio, mais do que simplesmente estar na presença de Deus, nós precisamos desejar ardentemente estar na presença de Deus. Esses textos que nós lemos, com certeza, nasceram de um lugar aonde o salmista estava desesperado pela presença de Deus. Ele não escreveu da boca para fora, da mão para fora. Se ele não fez isso, por que hoje nós temos que fazer? Cantar da boca para fora, orar da boca para fora, vir à igreja porque somos obrigados, temos uma escala a cumprir, uma responsabilidade a cumprir. Orar quando dá. O nosso desejo precisa ser ardente pela presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos essa noite. Eu não sei qual que é o tamanho, qual que é a dimensão da frieza espiritual que você pode estar passando. Mas eu conheço esse Deus que o salmista escreveu, você também conhece. Que Ele é capaz de, nessa noite, aquecer o seu coração de maneira tão intensa que você saia daqui com esse desejo ardente pela presença de Deus. Quando Deus vem, não existe frieza. Somente o seu coração pode estar em gelo, em pedra. Deus derrete tudo isso com o seu fogo consumidor. Agora eu quero que nesse momento, com os seus olhos fechados, com a sua mente aí, que você comece agora a orar, a clamar, não com a sua boca, mas assim como esses salmistas que escreveram, como se fosse a sua alma clamando, gritando pela presença de Deus. Ah, Senhor, como a corça suspira pelas águas, Deus. A nossa alma tem sede de Ti, Deus. A minha alma tem sede de Ti. Como a corça, Senhor, vai pulando, saltitando em direção às águas, assim nós vamos nessa noite em direção ao Senhor. O nosso coração tem sede de Ti, Deus. O Deus vivo, o Deus verdadeiro. A nossa alma tem sede de Ti, Deus.
Nós desejamos estar na Tua presença todos os dias das nossas vidas, contemplar a Tua glória, contemplar a Tua beleza, contemplar a Tua face. Quando nós Te contemplamos, nós somos transformados, Deus. Quando estamos diante de Ti, Senhor, nós nos parecemos mais contigo e cada vez menos conosco. Assim como os vigias, os guardas, estão nesse exato momento agora, desejando para que o sol venha e nasça. E venha uma sensação de alívio, de paz. Mais do que isso, Deus, o nosso coração deseja ardentemente pela Tua presença, pelo alívio que só a Tua presença pode nos dar, pela paz que só a Tua presença pode trazer. Nós precisamos desejar ardentemente o Senhor, ó Deus. Nós precisamos desejar ardentemente estar na Tua casa. Nós precisamos ardentemente desejar o Senhor mais do que tudo que nós queremos. Sim, Deus, nós queremos construir família. Sim, Deus, nós queremos comprar a nossa casa, comprar o nosso carro, ter uma condição melhor para a nossa família. Sim, Deus, nós queremos ter uma profissão e ser bem-sucedido. Sim, Deus, nós queremos atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas mais do que isso, nós desejamos ardentemente pela Tua presença. Não nos faça sair daqui sem a Tua presença, ó Deus. Assim como o Teu servo Moisés, que não quis sair em direção àquele lugar sem que a Tua presença não fosse com ele. Assim somos nós, Deus. Nós dizemos: não nos faça dar um passo sem a Tua presença. Mesmo que o Senhor diga: pode ir, meu filho, não, nós não queremos ir sem a Tua presença.